Olá, turminha do sétimo ano, tudo bem? Vamos então iniciar este módulo agora, né? Formações abertas, e nós vamos trabalhar aí o tema, o bioma Caatinga e depois o bioma Pampa, né? E para iniciar, vamos falar um pouquinho sobre a Caatinga. E aí essa imagem de abertura trata o seguinte, né? Como parte aí da cultura do povo sertanejo, da região da Caatinga, os caprinos, como os bodes desta fotografia, geralmente são criados então de forma solta por pequenos produtores rurais. Esses animais podem então afetar aí, ó, a biodiversidade, como é observado em certas áreas aí de recuperação ambiental aí deste bioma. E perguntas como essa aqui, ó, como a criação de caprinos pode afetar aí a diversidade da caatinga, principalmente nas áreas de recuperação, tá? E o que pode ser feito para evitar a ação aí predatória dos caprinos na caatinga, sem que haja perda cultural, né, dessa questão das pessoas criarem aí pequenos rebanhos, né, e economia dessa importante tradição aí sertaneja. Perguntas como estas nós vamos então responder aí ao longo deste capítulo. Então fiquem tranquilos, né? Inicialmente nós vamos falar da caatinga sobre as suas características gerais. Então a gente tem uma localização, né, da onde ela fica dentro do Brasil. Então a caatinga se estende aí, ó, da região nordeste do país até ao norte, aqui, ó, de Minas Gerais. E nas localidades em que o relevo é principalmente plano, há predomínio aí de um clima quente e seco, e há também, né, algumas áreas de maior altitude. Então, né, porque o relevo ele não é só plano, às vezes ele tem, né, uma serrinha, né? E aí onde a umidade é maior, a temperatura é mais amena e as chuvas aí são mais frequentes. Então, onde é mais plano, então a gente pode dizer que é mais quente, mais seco, e aonde tem aí uma certa altitude, a gente tem um clima mais gostosinho, a questão de chuvas aí mais frequente e assim por diante, né? Aí nós temos duas imagens aqui, ó. O clima desse bioma apresenta períodos de seca que podem durar mais de 9 meses, e nesses períodos a maioria das plantas perde aqui, ó, suas folhas, reduzindo a perda de água aí por transpiração. Então é uma característica. Essa adaptação das plantas à seca dá um aspecto desértico, né? Então a região é a paisagem. Contudo, né, nas estações aí chuvosa, né, brotam novas folhas e a paisagem se transforma rapidamente, como o reaparecimento, né, daquela cor verde. Então, olha só, a mesma região, só que é o período de seca e depois um período de chuva. A degradação desse bioma ocorre, sobretudo, pelo desmatamento. Então, a preocupação aí é a questão da retirada dessa vegetação. Por quê? Porque a lenha ela é utilizada em olarias e em pequenas siderúrgicas. Então, o que, que são as olarias? Lugar onde se fabricam gesso e peças de cerâmica, como os tijolos. E a siderúrgica, indústria de processamento de minérios para a produção de ferro e de aço. Então, essa retirada, né, prejudica o ambiente. Contribui também para a devastação, né, a pecuária extensiva, em que os animais vivem soltos e aí se alimentam da vegetação existente na área, que é o que acontece lá na imagem inicial, que a gente viu agora há pouco, e a agricultura de irrigação, que explora os reservatórios de água que ficam no subterrâneo, que são ricos em minerais e que salinizam o solo e que utiliza, né, porque você pega os minerais lá de baixo e vem colocar aqui em cima, né? Além disso, né, o uso do agrotóxico de maneira aí descontrolada para contaminá-lo, né? Essas ações têm provocado a desertificação de várias áreas em mais de 1.400 municípios aí da região. Então é o que vem acontecendo. Agora, nessa imagem tem uma tabela que eu sempre falo que ela é importante, principalmente nas informações da temperatura, chuva, solo e ecossistema. Com relação à situação atual, isso vai mudando com o tempo, mas essas quatro primeiras características aqui, né, são importantes. Temperatura em média de 27 graus e 29 durante quase todo o ano, né?
chuvas em média de 500 milímetros. Nós vamos ter aí, ó, uma duração aqui, ó, durante a estação seca, não chove. Com a chegada da estação chuvosa, as águas da chuva fazem ressurgir uma mata baixa e verde, né? Então é isso que acontece. Com relação ao solo, é rico em minerais, como a gente estava comentando agora há pouco, tem muita pedra, é pedregoso, né? Com pouca matéria orgânica e ele é seco, então ele não é um solo fértil, né? Ele é um solo bem rústico, né? E com relação aos ecossistemas, nós vamos ter três: a caatinga arbórea, que corresponde às árvores predominantemente são em geral baixas. Em áreas com mais umidade, algumas árvores podem ser mais altas, né? Como em vales de rios e em costas de chapadas. Nós vamos ter a caatinga savânica, semelhante a um campo cerrado, né? Que nós já vimos em outros vídeos. A vegetação é baixa, com arbustos esparsos e poucas árvores, né? Diferença de arbustos e árvores, né? Arbustos são de pequeno porte, mais maleável, as árvores já ficam maiores, mais enrijecidas, né? E por último, a caatinga baixa ou campestre. O solo em geral é bem pedregoso e há poucas plantas, né, bastante espaçadas entre si, que é o que mostra na imagem seguinte, que eu também gosto muito desse tipo de imagem. Olha lá, caatinga arbórea. Então, olha lá, nós temos árvores que podem chegar aí, ó, a 25 metros, e aí vai descendo. Aí, quando chega aqui no padrão, caatinga savânica e caatinga baixa, né, onde tem só pequenas herbáceas, né. Esse aqui é um perfil esquemático da vegetação da caatinga. Note que a espessura do solo aumenta no sentido da seta. Então, olha lá, ó, né? Solo vai aumentando, ou seja, vai ficando mais fértil. Aqui é um solo bem mais pobre, tá? As paisagens da caatinga, então, podem ser, né, caracterizadas em três níveis: a caatinga baixa ou campestre, a caatinga savânica e a caatinga arbórea, ok? Desculpa. Além desses três ecossistemas, a gente ainda tem, né, existe uma região de altitude, que é onde você tem uma montanha, uma serrinha ali. E aí são conhecidas como brejo de altitude, que apresentam um clima regional mais frio e úmido e abrigam aí formações florestadas, né, com espécies de plantas e animais que podem ser também encontradas aí na Amazônia ou na Mata Atlântica. Então essa região aqui, ó, já vai ter, devido à questão de ser mais fria, de ter mais umidade, as espécies arbóreas vão ter uma mesclinha, um pouquinho de amazônica e um pouquinho de Mata Atlântica, tá? É isso que ele está querendo nos dizer. Bom, de forma geral, características gerais aí da caatinga, isso era o que eu queria falar com vocês, e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!